O tema desta aula é tuberculose pulmonar. O agente principal da tuberculose pulmonar é o Mycobacterium tuberculosis. Esta micobactéria tem como reservatório natural os humanos e a transmissão se faz de homem a homem. Seria uma pessoa doente que transmitiria a outra pessoa através de gotículas que contêm o bacilo expelidas durante a tosse, durante a fala, durante o espirro. Vale um parênteses aqui para mostrar a diferença dessa transmissão, que também é por gotículas, aerosóis, provocados pela tosse, pelo espirro, pela fala, que transmitem a doença, do que está ocorrendo agora na pandemia do Covid-19. Nessa pandemia, pessoas assintomáticas podem passar o vírus para outras através dessas gotículas expelidas pela tosse, fala, etc. Entretanto, na tuberculose é diferente no sentido que a pessoa realmente está doente. Ela é uma pessoa doente e bacilífera. Uma boa parte dessas pessoas, inclusive, tem cavernas que mostram áreas necróticas que foram eliminadas e que estão em contato com o brônquio, de tal modo que quando tossem, falam, esses bacilos saem mais facilmente através dessas gotículas e atingem a outra pessoa. Então, nesse caso, na transmissão, a pessoa é realmente doente, com caverna e não assintomática, como nós vemos em algumas viroses que podem ser transmitidas por via aérea, mas a pessoa não apresentar a doença plena, como nesse caso da tuberculose. É interessante também que esse bacilo, ele é aeróbico, portanto ele cresce no pulmão em áreas com ar. Inclusive, no passado, antes da era antibiótica, um dos tratamentos para a tuberculose era provocar o colapso pulmonar, que era para justamente tirar o oxigênio e impedir a proliferação desses bacilos. Portanto, mostrando bacilos que necessitam do ar, são aeróbicos, e eles não têm toxinas ou enzimas histolíticas. E, no entanto, a lesão da tuberculose é classicamente uma lesão com muita necrose, que é a necrose caseosa. Então, esta necrose não é provocada diretamente pelo bacilo, mas sim pelo macrófago que fagocitou esse bacilo. O bacilo proliferou no seu fagossomo, esse macrófago morre e as enzimas liberadas por eles, as substâncias liberadas por ele, é que causam a necrose tecidual. Às vezes, esses macrófagos também são mortos por citocinas, outras que levam à lise celular. Enfim, não é o próprio bacilo que causa a necrose, mas a morte do macrófago, onde ocorre essa proliferação do bacilo no fagossomo. O Mycobacterium tuberculosis, então, como já vimos, é um patógeno intracelular. Ele está no interior do macrófago. Ele entra no pulmão pela via aérea, através dessas gotículas da pessoa doente para outra pessoa durante a tosse, etc. Ao entrar no pulmão, ele vai ser, dessa outra pessoa receptora, né, ele vai ser fagocitado por essas células apresentadoras de antígenos fagocíticas, que são os macrófagos alveolares, que nós vimos na primeira aula, que são aqueles macrófagos localizados lá no alvéolo, para a limpeza do alvéolo, outros macrófagos pulmonares e as células dendríticas. Essas células fagocíticas, elas fazem a fagocitose do bacilo, eles vão para o fagossomo. Como elas são ingênuas, elas nunca estiveram em contato com esse bacilo, muitas delas estão despreparadas e morrem. Mas algumas conseguem debelar o bacilo justamente porque esse modo de matar o bacilo é feito através da fusão do lisossomo ao fagossomo, conseguem debelar o bacilo e apresentar antígenos. É importante, nesse sentido, as células dendríticas, pois são elas que migram para os linfonodos e apresentam esses peptídeos dos bacilos
para as células linfóides que estão no linfonodo, para montar daí toda a resposta imune contra o bacilo da tuberculose. Então, esta parte é feita pelas células dendríticas, embora todas essas fagocitem, esta é que migra para o linfonodo e apresenta os peptídeos do micobactério para as células T, tanto CD4 como CD8. Para T CD4, através dessas moléculas MHC classe 2, para os TCD8, através das moléculas MHC classe 1. Após a apresentação desses antígenos para esses linfócitos naives, ingênuos, nos linfonodos, é que a partir disso é montada essa resposta imunológica T-dependente contra o bacilo da tuberculose. Surgem então as células T de memória e efetoras, e estas células T de memória e efetoras, advindas tanto do TCD4, TCD8, migram para o sítio da infecção para controlar o crescimento dos bacilos. E de que modo é feito isso? É através da secreção por estas células de citocinas efetoras, várias, que vão contribuir para a ativação dos macrófagos, que se tornam mais hábeis para a fagocitose do bacilo, como também para o recrutamento de células imunes inatas, por exemplo, os monócitos, que no tecido se transformam em macrófagos e também vão fagocitar o bacilo e também vão ser ativados, tornando-se mais eficientes nesse combate ao bacilo. Como já dissemos, portanto, essas citocinas efetoras, elas atuam nos macrófagos, ativando-os, tornando eles mais hábeis para matar esses parasitas intracelulares. Toda essa reação, onde nós temos a migração desses monócitos que passam para macrófagos, os macrófagos fagocitando, se tornando ativados, mais os linfócitos T de memória e efetores que se originaram daqueles primeiros que foram expostos, né, no linfonodo, nós vamos ter montado o granuloma, que é o aspecto histológico da reação inflamatória contra o bacilo da tuberculose. Vamos ver com mais detalhe no próximo slide. Nesse está representando o que ocorre no tecido após ter sido montada essa resposta T celular específica contra o bacilo da tuberculose. Como dissemos anteriormente, ela tem a participação tanto de TCD4 quanto de TCD8. Particularmente importantes são as células TCD4 positivas. Nós temos a TH1 e TH17, particularmente a TH1. Temos também, então, a TCD8 e essas outras células T não convencionais. Então, essas células efetoras, já expostas, já oriundas daquela primeira apresentação aqui do bacilo para esses linfócitos T no linfonodo, vão produzir essas citocinas. Essas citocinas, interferon gama, TNF-alfa e L2, é que atuam nos macrófagos, ativando esses macrófagos, promovendo a migração de outros, através dos monócitos, que se transformam em macrófagos, que também vão fagocitar, que também vão ser ativados depois, e através de grânulos citotóxicos, oriundos aqui das células TCD8, nós vamos ter também lise direta do macrófago e do bacilo dentro. Mas estes macrófagos, agora ativados através dessas citocinas efetoras, secretadas por essas células linfóides, já que foram expostas oriundas dessa célula que foi exposta ao antígeno da micobactéria, vai formar então essa reação granulomatosa, que vocês vejam, esse macrófago se modifica, a morfologia dele se altera para se preparar para a fagocitose do bacilo, tornando-se mais hábeis para isso. Nós temos aqui, então, essas células macrofágicas que ficam com esse citoplasma amplo, eosinófilo, as células gigantes, que são várias células epitelioides em forma sincicial, e os linfócitos.
T, CD4, CD8 e essas outras células linfóides T não convencionais. Esse aumento nós vemos com detalhes, mostrando então essas células epitelioides com esse citoplasma amplo, uma próxima da outra, formando uma verdadeira barreira, de tal modo que nós não conseguimos distinguir onde começa e termina o citoplasma de uma e de outra. As células gigantes, que são como se fossem essas células epitelioides sinciciais, o citoplasma é único, mas vários núcleos, e os linfócitos T, CD4, CD8, etc. E todas essas células epitelioides ativadas e, portanto, mais hábeis em produzir essas enzimas lisossômicas e radicais livres que vão ser despejados nos fagossomos e, com isso, é importante para a morte do bacilo. Seria microbicida. Num outro detalhe, nós vemos as células aqui, outra reação granulomatosa, a célula epitelioide aqui mais individualizada, mostrando aqui nesse aspecto, essas vezes com esse núcleo alongado, citoplasma amplo, eosinófilo, a célula gigante, que tem essa forma sincicial dessas células, vários núcleos, mais um citoplasma só, e áreas, inclusive, de necrose. Nesse outro aumento, vários granulomas, e aqui já mostrando, inclusive, as áreas de necrose, que, como dissemos, não advém de enzimas produzidas pelo bacilo, mas são oriundas das enzimas advindas do macrófago que foi morto pelo bacilo, ou às vezes pelo macrófago que foi morto pelos grânulos citotóxicos liberados pelos linfócitos T, CD8. Mas a maior parte, provavelmente, mortos nesse embate com o bacilo. Novamente, ilustrando a área de necrose, que o nome seria caseosa, esse que lembra na macroscopia o caseosa como se fosse macroscopicamente o casum do queijo. A reação granulomatosa, esses macrófagos com esse citoplasma amplo e eosinófilo que formam quase que como uma barreira, mais hábeis para fagocitar o bacilo no interior dos seus fagossomos, e a resposta linfóide em torno. A tuberculose, portanto, ela pode ter a forma de doença, onde, como nós dissemos, é essa pessoa doente que vai passar os bacilos para o meio ambiente, para outra pessoa, mas ela pode ter a forma de infecção latente, que é o que a maioria das pessoas tem. A doença em si, ela é considerada uma doença da imunidade, visto que todos os fatores de risco aqui que levam à deficiência de imunidade são ligados a aumentar a incidência da tuberculose. Particularmente, vamos chamar a atenção para o HIV. O HIV, a infecção pelo HIV, ela começou na década de 80 e, com o seu aparecimento, houve um aumento exuberante da frequência de tuberculose. Justamente, como nós vimos, a resposta imunológica na tuberculose é de células T e particularmente de células T CD4 positivas, que tem um papel importante nessa resistência do hospedeiro à tuberculose. São essas células que vão secretar todas aquelas substâncias, citocinas efetoras, que vão ativar os macrófagos, etc. E é esta mesma célula que é o principal alvo do HIV, portanto, reduzindo a imunidade e afetando principalmente a célula que é importante nessa resistência à tuberculose. Com isso, com o surgimento do HIV, nós tivemos um aumento da incidência da tuberculose nessa população que tem HIV e o Brasil, inclusive, consta aqui. Neste gráfico, ele está mostrando também outra modalidade aqui que não vai ser abordada, que seria essa tuberculose que ocorre nessas regiões onde a doença tem resistência a já mais do que um antibiótico, isoniazida e rifampicina no mínimo. A doença tuberculose, como dissemos anteriormente, ela ocorre numa minoria de pessoas, em torno de 3 a 10%.
90% das pessoas que tiveram o primeiro contato com o bacilo desenvolvem, na verdade, como já salientamos, a infecção latente. Elas são assintomáticas. Então, a maioria das pessoas desenvolve uma imunidade protetora, que é a célula T dependente, de tal modo tão eficiente que ela impede o desenvolvimento da doença após o primeiro contato. Termina ali. Entretanto, é uma infecção latente porque, embora ela consiga conter a doença ali naquele primeiro contato, a pessoa não se transforma no doente, o bacilo é controlado, o crescimento dele é controlado, aquele primeiro granuloma caminha para uma resolução. Apesar disso, dessa resolução nesse primeiro contato, que passa grandemente despercebido, assim mesmo, alguns patógenos permanecem dentro dos bacilos. E alguns patógenos permanecem dentro dos macrófagos. E esses macrófagos, contendo esses poucos bacilos, persistem por anos. E enquanto eles persistirem, nós temos uma forma que é chamada infecção latente. E o problema dessa infecção latente, que como é importante essa imunidade protetora, célula T dependente, que manteve sob controle o primeiro contato e que mantém sob controle a infecção latente, no momento que nós temos, por qualquer motivo, uma diminuição dessa imunidade T dependente, nós podemos aflorar a doença tuberculose, que foi o que foi salientado aqui, que seria uma doença da imunidade. Então, todos esses fatores de riscos podem atuar em pessoas que estão com essa infecção latente, que nem sabiam, naqueles macrófagos que contêm aqueles poucos bacilos, naquela primeira lesão inicial no pulmão que foi controlada e que, diante da queda da imunidade, por qualquer uma dessas evidências aqui, qualquer um desses fatores, pode vir a desencadear daí a doença. Esse é um mapa que mostra a frequência dessa infecção latente no mundo. Vocês vejam que é enorme, cerca quase que de 1/4 da população mundial tem infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis. Nem percebe, assintomático, mas, lembrando de novo, essas células TCD4 são essenciais para o controle, tanto lá no começo, quando houve a primo-infecção, o primeiro contato, que daí controlou e se tornou latente, e ela também é essencial para o controle da infecção latente em si. Novamente, essa população, portanto, ela é uma população que tem um potencial a desenvolver a doença tuberculose quando estiver com qualquer problema que cause uma deficiência da imunidade T, principalmente a TCD4.